Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde, na alegria, na presença do Senhor. Nós tivemos um encontro para os pais no mês de junho e foi um tempo muito precioso. Nós, nesse tempo, tivemos a oportunidade de responder algumas perguntas quanto aos desafios da quarentena, do isolamento social, não é? Principalmente em relação aos nossos filhos. Mas as crianças também puderam enviar perguntas para nós. E, por incrível que pareça, perguntas muito importantes. Então, nós queremos agora responder a estas perguntas que ficaram para trás por questões do tempo e da nossa logística do encontro para pais. Mas preste atenção, porque nós queremos dar ferramentas para você responder ao seu filho e também abençoar a sua vida, porque são perguntas que me surpreendeu muito. Eu tenho certeza que tem algo a agregar na sua vida. Tá bom? A primeira pergunta, eu vou deixar o presbítero Daniel responder. Preste muita atenção, porque é muito importante. Eu achei muito legal dos pais enviarem essas perguntas. Nós vamos responder a 4 delas, tá ok? Olha, são perguntas interessantes e acredito que demandou até um pouquinho de estudo para a gente responder e tentar ser claro da melhor forma possível, né? A primeira pergunta foi assim: por que Deus falava com Moisés e com ele não fala? De forma audível. Bom, o que veio à minha mente primeiramente foi o texto que está em Hebreus, lá no capítulo 1, os primeiros 2 versículos, que diz assim: há muito tempo falou muitas vezes e de muitas maneiras. Deixa eu repetir. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Tem, nestes últimos dias, nos falado pelo seu Filho. Nós podemos entender que nós estamos nos últimos dias, mas a gente precisa ter a clareza de que o Deus que falou com o povo no Antigo Testamento é o mesmo Deus que fala conosco hoje. Se a gente procurar o que é o profeta na Bíblia, a gente precisa entender que o profeta é alguém que fala em nome de outro. E na maioria dos casos é alguém que fala em nome de Deus, ou seja, ele é um porta-voz, um representante de Deus. Se a gente procurar no dicionário bíblico o que o profeta do Antigo Testamento significa, ele vai dar o seguinte significado: aquele que é chamado por Deus e tem o encargo de falar a outros da parte de Deus. Ou seja, o profeta é a pessoa que foi chamada por Deus para falar em nome de Deus, para que seja anunciada a vontade de Deus a outros. Então, Deus falava a Moisés e aos profetas no Antigo Testamento por 3 propósitos principalmente. A primeira é levar o povo ao arrependimento. A segunda é revelar progressivamente a sua vontade. E a terceira é exortar este povo para que fossem fiéis a Deus e a sua lei. Agora, a pergunta que fica para nós: Deus pode falar conosco hoje de forma audível? Importante. Eu acredito que pode. Ele é soberano, a vontade dele é soberana para fazer a sua vontade e ela permanece. Porém, nós temos hoje em Cristo o proclamador supremo da palavra e da vontade de Deus. Ele é a revelação de tudo aquilo que foi anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Ou seja, Jesus, ele é a perfeita imagem do Pai, revelada e encarnada. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos a história antes de Cristo e como ele prepara para o anúncio da chegada do Messias. Depois de ter cumprido esse serviço, depois que Cristo chegou ao mundo, se revelou a nós, a função do profeta ele acaba perdendo o seu significado. Então não tem mais a necessidade de Deus falar por meio de profetas, porque a sua vontade já foi revelada em Jesus Cristo e pela palavra de Deus que chega até nós hoje. É interessante que um teólogo ele falou assim: você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus numa voz audível? Leia a Bíblia em voz alta. Então, o Deus que falou com os profetas no Antigo Testamento, hoje ele fala conosco através da palavra de Deus.
Muito legal. Né? Muito importante. Então, se o seu filho perguntar aí, papai, mamãe, Deus fala comigo de forma audível, então mostre para ele, através da palavra de Deus, que Deus é um Deus presente e que Ele está falando ao coraçãozinho. E tem uma coisa muito interessante que a gente precisa mencionar. O povo do Antigo Testamento não tinha a revelação completa. É verdade. Então, a revelação da vontade de Deus, ela era progressiva. E para nós hoje, em Cristo, nós temos a revelação completa de quem é a pessoa de Jesus e de quem é Deus encarnado em Jesus. Então, nas Escrituras, nós temos toda a revelação de Deus da qual aquele povo não tinha acesso. Então, nós temos o privilégio que aquele povo não teve, de termos as Escrituras em nossas mãos, onde Deus se revela completamente a nós pela sua palavra. Podemos ler e ter o autor se fazendo presente, né? De forma muito palpável. Então, pais, vocês estão com um desafio, entanto, nas mãos, para ensinar que a palavra de Deus é a revelação da voz de Deus, é a voz de Deus falando ao coração, e através, como o presbítero Daniel falou, através de Cristo, também falando profundamente aos corações e ministrando aos corações. Tem uma pergunta que também é muito importante, eu acredito que para alguns seja mais fácil, para outros um pouco mais complexo. Como eu posso decorar um versículo? Essa pergunta eu achei muito interessante também. Como que eu posso decorar, como eu consigo decorar um versículo? Então vamos por parte. Se a criança é pequenininha, pais, eu acredito que vocês devem e podem usar de muita repetição. Por exemplo, de forma muito prática, o Senhor é meu pastor. Então, vivencie isso, mostre isso, fale, mas vivencie, mostre isso para seu filho. E se for bebezinho, repita para ele todos os dias: o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor. Porque muito mais do que decorar, você está passando no princípio. E aí vamos caminhar para crianças aí de 2, 3, 4 anos. Os especialistas dizem que as crianças aprendem brincando. Então, é importante você criar, e na internet tem diversas maneiras de você fazer isso, criar jogos para que as crianças aprendam o versículo, talvez um quebra-cabeça com figuras, e você vai falando as palavras, você está ensinando tanto o versículo, tanto o princípio que o versículo está querendo passar, mas também está se divertindo, está tendo um tempo muito especial com o seu filho e com a sua filha. Se for crianças que sabem ler, tem um amigo meu que faz com que a filha dela, e isso é um prazer deles realizarem, leia o mesmo versículo todos os dias. Um versículo ou um trecho das Escrituras, mas que seja de forma repetida. Também é possível aprender brincando nessa faixa etária aí de 5 a 7, 8 anos. Então, se você quer fazer uma devocional em casa, e você utiliza, às vezes, um versículo por dia, tente fazer um versículo por semana. E aí, é muito mais educativo você mostrar para as crianças que você também está lendo a Escritura. Então, deixa o seu filho ver que você está lendo a Bíblia. Deixa o seu filho perceber que você ama a Escritura. Perceba, não é só decorar o versículo, mas principalmente que o princípio que a Bíblia quer passar, você ensine aos seus filhos agora e no restante da sua caminhada. Decorar é repetição. Então, se for pequenininho, pais, vocês são instrumento de Deus para ensiná-los. Se for uma criança que já sabe ler, arrume brincadeiras, programe brincadeiras que elas aprendam brincando. E se for devocionais que demanda um pouco mais de tempo de trabalho, talvez diminuir, ver quais as dificuldades do seu filho e você aplicar isso de forma melhor. Decorar, não para vir na igreja ou nos cultos e falar o versículo, mas eu acho muito importante, muito mais
do que decorar, e aqui eu abro um parêntese, é passar o princípio que está embutido no Evangelho. Tá bom? Deus abençoe. Você sabe que é interessante que uma das maneiras que a minha filha tem aprendido a decorar versículos é através de músicas. Então, Sensacional. Filipenses 4:4, por exemplo, alegre-se sempre no Senhor. Ela decorou por causa de uma música que foi feita para crianças. Então, essa também é uma das maneiras que pode música, auxiliar. brincadeiras, repetições, figuras, imagens, são diversas formas, e você sabe o desenvolvimento do seu filho, como que ele vai conseguir entender melhor e decorar aquele versículo. E nada substitui o tempo dos pais em casa com seus certeza, filhos, né? Com certeza. A outra pergunta que foi me feita aqui é: se Deus, Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa, por que só Jesus morreu na cruz? Olha, sabe que essa pergunta não é uma pergunta apenas de uma criança, essa foi feita por uma criança da nossa igreja, mas essa é uma pergunta que há debates ainda hoje gigantescos acerca do que foi perguntado. Preste atenção. Algumas semanas atrás, eu lembro que a minha irmã e o meu cunhado fizeram um vídeo demonstrando como é que funcionava a Trindade. Eles explicaram em torno do ovo e dividiram a gema, a clara e a casca. E explicaram as funções do ovo, da gema, da clara e da casca. Os três juntos são o ovo. E separado, eles continuam sendo ovo, feitos de uma mesma substância. Depois, se você quiser assistir esse vídeo, ele está também no nosso canal no YouTube, é só procurar que está lá. Mas a gente precisa entender que Jesus e Deus são Deus uno em essência e, ao mesmo tempo, pessoas distintas. Ou seja, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles formam a Trindade. Vamos dizer que são 3 em 1? Eles são iguais em poder, em glória, em majestade. Eles são, na unidade da divindade, eles são 3 pessoas de uma mesma substância, de um mesmo poder e de eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é gerado, mas nem procedente. O Filho, ele é eternamente gerado do Pai. E o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Efésios 1, de 3 a 14, é uma das expressões mais lindas que o apóstolo Paulo disse de louvor a Deus pela salvação. E ele destaca a salvação como uma obra de toda a Trindade. Do Pai, que escolheu antes da fundação do mundo, então ele planejou a obra da salvação, o Filho que veio a este mundo e executou a obra da salvação, morrendo na cruz por cada um de nós, e o Espírito Santo, que hoje habita em nós, que é o selo da nossa salvação. Então, Cristo veio ao mundo para morrer por nós, mas a salvação, como um todo, ela é obra de toda a Trindade. Então, por mais que Jesus tenha vindo a este mundo, ter morrido na cruz, Deus Pai e o Espírito Santo também são parte do processo da salvação. São funções distintas, diferentes. Quando eu vi essa pergunta, eu lembrei do texto que está lá em João 14, onde era a última ceia e Jesus estava prestes a ser preso, levado à cruz. E um dos seus discípulos disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. É interessante essa pergunta, porque os discípulos eles caminharam 3 anos com Jesus. E depois de 3 anos ali, na véspera de Jesus ser preso, julgado e levado até a cruz, o discípulo ele faz essa pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai. E a resposta de Jesus é muito interessante, porque ele diz assim: quem vê a mim, vê o Pai. A palavra que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Então, quem é Jesus, senão o próprio Deus encarnado
que veio a esse mundo sendo a revelação exata do ser de Deus, que entrou na história e foi até a cruz para nos salvar dos nossos pecados. Então, Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles são a mesma pessoa, mas que dentro do plano da redenção eles exercem papéis distintos. Mas eles mesmo assim dividem a mesma glória, o mesmo poder, a mesma soberania e a mesma vontade e vivem em plena comunhão e harmonia. Então, essa é a resposta do porquê foi Jesus que morreu na cruz. Mas isso não foi uma ausência do Deus Pai e do Espírito Santo. Não, eles participaram todo o processo da redenção. Ela tem a participação de toda a Trindade. Papais, eu recomendo vocês lerem Efésios 1, de 3 a 14. Você vai ver ali com a clareza de como o Deus Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo selou. Você vai ter o entendimento de que toda a obra da redenção ela é uma participação da Trindade. É interessante porque se a gente pensa, o Jesus se entregou na cruz e Deus carimbou isso, ele concordou com isso, né? Então é interessante como que Deus participa, como o Pai, dizendo assim, eu vou entregar o meu Filho por amor ao mundo inteiro, ele vai morrer em favor dos nossos muitos pecados, mas ao mesmo tempo, Jesus foi, além de obedecer ao Pai, uma ordem do Pai, ou o desejo do Pai, ele foi de bom grado, ele diz assim, né, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então, para você ensinar para o seu filho esse amor, tanto do Pai quanto do Filho, do Espírito Santo participando disso, é algo muito lindo no Evangelho para ensinar às nossas crianças, né? E quem era Jesus, né? Senão o próprio Deus entrando na história. Exatamente. Em favor dos seus. E olha que pergunta também difícil, mas já quero apresentar aqui essa pergunta, dizendo que ela é uma pergunta que demanda um estudo muito aprofundado e ainda tem muito debate sobre essa pergunta aqui que foi feita para nós. Uma criança enviou essa pergunta e eu acredito muito que você que é pai de pré-adolescente, aí, 8, 9, e aí 10 anos até os 12, vai aparecer muito esse tipo de pergunta, viu? Sobre Trindade. A experiência que eu tenho lidando com essa faixa etária é que, nesse momento, eles perguntam sobre Deus que é santo, sobre alguma questão da criação. Então, é muito comum. Então, se preparem, porque eu acredito que vocês já tenham visto perguntas assim dentro de casa, e eu vou passar isso com o Joaquim também. Mas a pergunta é a seguinte: o que acontece depois que a gente morre? Difícil, né? O que acontece depois que a gente morre? Difícil por quê? As pessoas, os seres humanos, têm uma tendência de não pensar muito na morte. A gente tenta evitar, a gente sai, né, meio que dá um jeitinho de sair do assunto. A gente não gosta muito de pensar sobre a morte, sobre algo futuro, sobre uma questão que ainda vai acontecer. A gente gosta de viver, a gente gosta de estar junto, né, de curtir a nossa vida aqui com os nossos familiares. Isso é muito bom, isso é importante, né? Mas o que acontece depois que a gente morre? Eu vou partir do pressuposto de que a pessoa que nos deixa é uma pessoa, ou que nos deixou, é uma pessoa que é salva em Cristo Jesus, que reconhece, que crê em Jesus para a salvação. É um cristão, é um discípulo de Jesus. A Bíblia é muito clara quando ela diz que nós viemos do pó. Deus nos criou lá no início, no Gênesis, do pó da terra. E quando nós morremos, ao pó nós retornaremos. É isso que a Bíblia fala. O corpo, esse corpo aqui, ele vai ficar. E a nossa alma, imediatamente, retorna a Deus, ao próprio Deus, o Criador. Desfruta da eternidade. Nós não podemos pensar na morte, e é isso que talvez você, pai, tenha que explicar ao seu filho,
A morte não é uma punição de Deus. A morte não é um fim triste para os que estão em Jesus. Ela não é, na verdade, não é, a gente não pode nem tratar como um fim, porque a Bíblia fala que essa morte física, ela é vencida na cruz, porque a morte é encarada como a consequência do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Né? E esse tipo de morte, ela foi vencida na cruz, através do sacrifício do Cordeiro de Deus, o próprio Filho de Deus, nosso Senhor Jesus. Essa morte foi vencida. A Bíblia fala que nem a morte pode nos separar do amor de Cristo. A Bíblia fala que a morte foi vencida na cruz. Nós temos a garantia dessa vitória na cruz por causa de Cristo. Ou seja, os que morreram com Jesus, os que morreram com o Senhor, certamente estarão com Ele na eternidade. E é muito interessante porque, além disso, de ter essa vida eterna garantida, a Bíblia fala também que esse corpo será restaurado, que haverá novos céus e nova terra, que não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá sofrimento. Essa plenitude nós vamos experimentar. O que acontece depois da morte? O corpo físico, ele fica aqui. A alma retorna a Deus e o Senhor garante que restaurará, nós teremos um novo corpo glorificado por Ele. E isso é uma verdade esplêndida. Isso deve, como diz o apóstolo Paulo, em o capítulo 1 principalmente, eu acho, se eu não me engano, no verso 26, vai dizer que nós temos que nos alegrar com essa verdade. A morte para nós não é um momento de tristeza. A morte para nós, para os cristãos, os discípulos de Jesus, é a certeza de desfrutar da eternidade, dessa qualidade de vida no Senhor Jesus. Beleza? É isso que eu tenho para compartilhar. É por isso que Paulo fala, viver é Cristo e o morrer é lucro. É isso. Porque aqueles que estão em Cristo, a morte é o encontro com Deus. E talvez, eu já fiz muito isso, e não é errado, a gente ensinar as crianças, porque no céu vai ter ruas de ouro, porque no céu vai ter isso, vai ter aquilo. É uma verdade, não estou dizendo que a gente não possa dizer isso, pelo contrário, isso a Bíblia aponta para isso, não é? Mas ensine para eles que essa expectativa de morar com o Senhor deve gerar em nós agora um compromisso com Ele, compromisso com o Senhor Jesus, agora, para já. Então, comece a ministrar no coração dos seus filhos essa perspectiva de que quando a gente morre, nós estaremos seguros no Senhor, mas agora o que Ele quer é que nós tenhamos relacionamento com Ele. E, papais, vocês têm uma responsabilidade muito grande nesse tempo. Com certeza. Principalmente nesse tempo que nós não podemos estar reunidos como igreja, vocês são a principal referência dos seus filhos. Então, eles vão estar de olho em você, como você caminha com a sua fé, como é a sua vida devocional, como são as suas atitudes, e ele vai aprender em você como deve ser a caminhada cristã. Então, você é muito importante nesse tempo. Com certeza. A minha oração é que vocês tenham mais tempo, ou tenham desfrutado até agora de um tempo de qualidade muito abençoador. Eu espero do fundo do meu coração que esse tempo tenha sido renovador para vocês, embora muito complexo e difícil, eu sei disso, e todos nós estamos inseridos, talvez não no mesmo barco, mas na mesma tempestade, e é uma grande verdade, mas eu espero do fundo do coração, e a minha oração é que vocês sejam tremendamente abençoados pelo Senhor, renovados pelo Senhor, e que a alegria, a presença e a paz do Senhor estejam sobre o seu coração, papai, mamãe, sobre a sua família, nesse tempo, sobre os seus filhos. Saibam que o Senhor tem promessas para nós, se alimente das promessas de Deus, e eu tenho certeza que nós vamos passar por isso, porque com Jesus vai ficar tudo bem, em nome de Jesus. É isso aí.
E se você gostou do vídeo, gostou das respostas, Opa, vai deixando o seu like, se inscreva aqui no canal e compartilha com seus amigos. Talvez você tenha amigos que tenham a mesma dúvida que os seus filhos. Então, compartilha. isso E aí. se você gostou, manda mais pergunta. Quem sabe a gente repete a dose. Deus abençoe. Um Deus abraço. abençoe.